Aí depois, cara, depois dessa experiência, eu viajo para Rondônia, que você bem conhece. Foi a Rondônia. primeira lotação na Polícia Rodoviária Federal. E lá você conheceu o Salmásio. Salmásio, cara, excelente policial. Eu friso aí que foi o melhor policial de rua com quem eu já convivi. Mas curiosamente, Salmásio foi o seguinte: como eu fui para passar 90 dias em Rondônia e a minha operação era coringa, eu não tinha uma função pré-definida, eu fiquei no núcleo operacional comum. E Salmásio tinha acabado de sair da DRE, num movimento solidário a um agente que tinha saído da chefia. Que tinha saído da chefia em desgaste, em conflito com um delegado que recém tinha assumido lá. Salmásio usando do bom senso, né, e sendo coerente, saiu em solidariedade da DRE. Saiu junto com o chefe que levou ele. Lá eu conheci Salmásio e a gente muito pilhado para trabalhar, via que tinha um monte, sem exagero, de mandados de prisão sem serem cumpridos. E que tá, não vou citar o nome do colega, mas que estava lotado no NO, meu contemporâneo de academia. Falei, fulano, por que você não corre atrás desses mandados de prisão? Aí ele vira, velhão, a gente só cumpre os mandados quando a justiça obriga. Falei, rapaz, mas não tem coisa mais legal que cumprir mandado de prisão. Assim, o nome já não diz mandado, tá mandando, exatamente, obrigado, cara. Né? E aí, eu e o Salmásio, a gente combina. É curioso, talvez o Salmásio nem lembre disso, que a gente combinou de fazer uma fiscalização no aeroporto de Rondônia para combater tráfico de entorpecentes, porque tinha um voo de madrugada que chegaria de não sei de onde, não me lembro exatamente, ou sairia. Já era uma rota ali. Seria uma rota. Só que nesse dia, tipicamente, choveu a madrugada toda. E eu estava dormindo no alojamento. Cara, eu saí do alojamento 3 horas da manhã. Fiquei esperando o Salmásio uma meia hora. Ele não apareceu. No dia seguinte, ele aparece lá. Rapaz, eu dei uma chamada nele. Normalmente é o contrário. Os esporros do Salmásio são conhecidos. E com razão. Normalmente ele tem razão. Mas nesse caso, a nossa amizade se firmou assim. Eu dando uma bronca nele. Porra, meu irmão, 3 da manhã, tô acordado aqui, uma chuva do caramba, exatamente, não chegou. Porra. Mas de lá pra cá, cara, a gente fez, nessa época aí, cara, a gente cumpriu, sem exagero, em 90 dias, uns 40 mandados de prisão. Ele falou que no início foi mais demorado, foi levantando, mas depois foi prendendo. Porque o mandado de prisão, apesar de ter sido despedido, ele tem uma validade. E você pode trazer problemas para você se aquele mandado de prisão for cumprido e já não estiver na validade. Então a gente tinha um trabalho de confirmar a validade e de buscar as informações possíveis de endereço. Só que a gente não dispunha de bons sistemas. Então a gente tinha que ir aonde? Algumas fontes possíveis que poderiam contribuir com alguma localização. Um trabalho de reinvestigação. Reinvestigação. E é interessante, eu vou citar duas prisões assim. Quer dizer, uma que a gente falhou e a outra que deu super certo. A primeira é o seguinte, tinha tido um assalto, eu não estava nessa época, que o delegado foi vítima de um assalto, que levaram inclusive a arma dele e tal. A DRE tinha feito investigação e tinha prendido vários caras envolvidos, inclusive 2 irmãos. Mas a mulher que teria ficado com as armas, ou fornecido as armas, eu não me lembro, não estava presa, permanecia foragida. Então eu e o Salmásio, a gente vai para uma casa que a mãe dos 2 presos não queria ver ninguém pintado da Polícia Federal, porque ela estava muito magoada, muito chateada. A culpa era da polícia, né? A culpa era da polícia. Ela achava que os meninos dela tinham sido maltratados pela Polícia Federal. E o Salmásio, assim, que a gente fazia uma dupla bem legal, porque esse jeito, às vezes, calmo, para algumas coisas ajuda. Cara, e lá pelas tantas, a mulher muito raivosa, daqui a pouco, passado 20 minutos, ela estava oferecendo café pra gente, oferecendo água, e a gente botando pilha, quem maltratou foram outros policiais federais ruins, nós somos os bonzinhos. Cara, a gente conseguiu depurar uma informação de que essa mulher envolvida das armas, que era namorada de um dos filhos, estava se escondendo numa viela após um determinado ponto de ônibus super longe e deu as coordenadas, mas não deu nada preciso. E quando a gente vai atrás dessa linha de ônibus que ela deu a indicação, a gente, em pelo menos 4 ou 5 pontos de ônibus, a gente saltava
fazer igual o livro Gênio do Crime. A gente ia para trás, porque era assim a referência, entrava numa trilha de carro, depois ia numa raia. Tem raia, tem linha. Eu sei que lá pela, 30ª tentativa, cara, tá a mulher lá, na varanda da casa, a casa no meio do nada, um mato, capim alto. A primeira pergunta que ela faz é: como é que vocês me acharam aqui? A gente não explicou, hoje está sendo revelado, né? Então foi essa prisão assim que a gente fez. A sogra, e a sogra não queria o mal dela. A outra possível prisão que a gente quase realiza, depois algumas a gente teve bastante êxito e tal, foi em Ouro Preto do Oeste. Existia um filho de um político local que ele tinha cometido um crime, pego um veículo supostamente matado, envolvido na morte do taxista, e levado esse veículo para a Bolívia, para trocar por droga. Esse cara estava foragido. E então o promotor tinha um certo receio de expor essa vontade de prender esse cara. Aí teve que se reunir secretamente com o promotor lá no Ministério Público dessa região. E a gente bolou uma história e cobertura. Vamos lá, vamos pegar esse cara, parece que esse cara está circulando de carro ostensivamente. E segundo a informação, ele teria proteção de alguns policiais locais. Quando a gente chega às 6 horas da manhã, a gente só tinha um mandado de prisão, a gente não tinha busca. É diferente, tá, né? A gente finge que o carro enguiçou, todo mundo fica olhando pra gente, mas por sorte, que em frente à residência tinha um comitê eleitoral pró-pai do investigado, né, do foragido. Eu chego lá, não combino com o Salmásio, todos os detalhes, falando: não, Salmásio, deixa que eu resolvo. For lá, e aí é engraçado, né? Às vezes você falar diferente facilita, né? Eu falo: não, tô apertado, eu preciso urinar. Será que tem alguma pessoa gentil que pudesse franquear o banheiro? E não, vem aqui, o fulano, deputado, tem aqui, ele vai lhe receber muito bem. E eu entro na casa do sujeito, franqueado, quer dizer, não forcei barra nenhuma. Tinha um baita segurança lá, armado, que dava para ver que o cara estava armado. E qual era a intenção nossa? Se a gente localizasse o alvo, a gente ia botar a arma e trazer esse cara quase sequestrado de Ouro Preto do Oeste para a capital, Porto Velho. Quer dizer, o plano meio furado, entendeu? Mas era com a cara e com a coragem. Ia ser na tora, né? Por sorte, eu conversando com a empregada, ela muito desconfiada da minha presença. Engraçado, o segurança não percebeu isso, mas a sagacidade da empregada percebeu um pouco. Falou o nome do rapazinho que estava dormindo lá, que na verdade era um dos irmãos do alvo. Ele tinha 2 irmãos. E esse dado preliminar a gente desconhecia, assim como o promotor desconhecia. Aí eu dei a última forma e expliquei: Salmásio, o alvo não está em casa. Quem está lá é o irmão mais novo. Tempo depois esse alvo foi preso em outro estado e tal. Numa dessa tu pega o irmão mais novo errado na tora, um problema. E outra coisa, esse plano era furado porque se você pega, mesmo sendo alvo, mesmo se identificando como Polícia Federal, já que tinha uma camada de proteção desse sujeito, nada impediria que os caras nos interceptassem ou tentassem nos interceptar na estrada, alegando depois que a gente poderia estar de fato sequestrando e não cumprindo o mandado de prisão. Então isso tem que se pensar também, entendeu?